e gravar vídeo. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que é esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, Sim. se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Exato. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte: se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele está errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele no final. Mas eu vou só te interromper, voto, Télio, porque para pedir voto você precisa ter um plano de governo bem explicado, e aí você estava falando sobre essa questão da segurança, por exemplo. Vou sair um pouco das polêmicas, ou entrar nelas, não sei, depende da sua fala. Vai ser difícil. Mas um processo. Essa é a estratégia, polemizar, então não dá para sair. Quais são os principais planos de governo que você tem para apresentar ao eleitor, de maneira que ele seja tratado com dignidade e inteligência suficiente para entender os seus planos de governo e te escolha por conta disso? Não, tratar ele com dignidade é pressupor que ele tem inteligência, entendeu? Tratar com dignidade é falar a verdade. Eu jogar a mentira é justamente não tratar ele com dignidade. Então, eu trato ele de maneira digna quando eu digo o seguinte: olha, você precisa mudar isso, isso e aquilo, e eu vou mudar isso, isso e aquilo, e nós vamos fazer isso juntos. Falar pro eleitor que vai ser fácil, que eu vou cuidar de você e que isso é o suficiente, é justamente tratar o eleitor como um idiota. Voltando, parafraseando e irritando o ouvinte, como um retardado. Não vou fazer isso. As propostas nossas, eu vou pegar alguns 3 eixos estruturantes do Brasil. Tá? Um eixo estruturante do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo e ele está passando por um processo de transformação ele próprio em um narco-estado. Ou seja, há uma infiltração, eu chamo de infiltração horizontal, que é a tomada das nossas cidades, a infiltração no mapa, especialmente pelo Comando Vermelho, em alguns lugares pelo TCP, o PCC menos, mas também, e a infiltração que eu chamo de vertical, que é a infiltração institucional, seja nos espaços de poder público, seja privado. Isso quem toca é o PCC. Isso precisa ser destruído já. Como? 2 maneiras. Você precisa alterar a nossa legislação, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Temos que aumentar as penas e acabar com, acabar e praticamente, não acabar totalmente, mas levar quase ao fim institutos como saidinha e progressão penal. A progressão penal é uma doença e ainda confere um espaço de subjetividade ao juiz que permite que, esse cara que cometeu tantos crimes, solta ele. A saidinha não faz parte da ressocialização? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Em algum momento esse preso vai sair. Não. Isso é a duração da pena. A saidinha é basicamente você conferir uma saída especial para ele por alguma razão específica, que eu acho que tem que acabar. O cara tem que cumprir a pena dele. Não existe prisão perpétua, mas a saidinha não é a resposta à prisão perpétua. A pena é a resposta para não haver prisão perpétua. Ela tem um período limitado de duração. O que nós temos que fazer, isso aqui, é aumentar as penas muito, acabar com esses institutos que fazem com que a pessoa nunca cumpra a pena que já é baixa no Brasil, aumentar a efetividade da atuação da polícia, mudar o inquérito, ter carreira única para a polícia. E aí no enfrentamento ao crime organizado, no primeiro dia do governo nosso, aí sim, tomar uma medida, eu estou falando em colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrito às regiões tomadas pelo crime organizado, e aí você colocar as polícias, junto com as Forças Armadas, junto com o aparato investigativo, que inclui a Polícia Federal, o COAF, que tem que ser reforçado novamente, o COAF foi completamente sucateado e combatido, e aí você pegar todo mundo, você fazer a reocupação territorial de favelas e cidades que hoje estão no mundo Comando Vermelho. Em uma das falas que o senhor trouxe, essa questão do estado de defesa, o senhor diz que tem que prender ou matar todas as lideranças do crime organizado. Essa é a sua visão? É a minha visão, é óbvio. Porque eu vou fazer o quê? Existe uma terceira alternativa para uma liderança do tráfico? Se alguém souber, me apresente. É prender ou matar. É isso. Imagina um líder, imagina a seguinte coisa, um líder de uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que matou, eu quero do Comando Vermelho, ele matou eleitores que votavam no prefeito que não era ligado a ele. O que eu vou oferecer para ele? Não, esse aqui eu vou ressocializar ele. Ele matou eleitor, ele foi contratado, ele saiu do Rio com uma turma, foi para Santa Quitéria, no Ceará, matar eleitor. Esse cara tem que ficar preso por muito tempo, de preferência para o resto da vida, e se ele quiser resistir a isso aí, temos que eliminá-lo, né? Fora da questão da segurança, quais são os outros Eu gostaria que o senhor falasse da reforma do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma, o senhor cita a reforma fiscal, inclusive. Como consertar o Brasil? Essa seria o segundo eixo estruturante que eu comentei. O Brasil, ele está com uma trajetória de dívida ascendente e estourando.
o Brasil é um país que tem muita renúncia fiscal, o Brasil é um país que você está pegando o aumento do BPC, todo ano aumenta 50, 100 bilhões de reais os gastos com BPC. Os gastos com o judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo, os mais ineficientes. A gente tem uma vinculação no orçamento da saúde e da educação que já não está fazendo sentido e estoura a conta pública em muitos lugares, municípios, estados. Isso aí precisa ser corrigido desesperadamente, tem que ter uma resposta. E para falar assim, eu não tô só no papo furado, o nosso deputado federal Kim Kataguiri já tem a PEC protocolada. A PEC que resolve essa questão fiscal, que pega todos esses campos, ela já está protocolada na Câmara dos Deputados, a gente está no processo de quórum de assinatura, e eu ganhando a eleição, ainda este ano, no período de transição, nós passaríamos isso para abrir um espaço fiscal para quem está nos ouvindo, de 250 a 300 bilhões de reais num orçamento anual. Isso permite que haja a queda de juros, não na marretada, mas a queda de juros consciente, porque a trajetória da dívida muda. Diminuindo os juros, o dinheiro fica barato para as pessoas, e diminuindo os gastos do governo pode começar a reduzir imposto de maneira inteligente, não marretado ou inventando um número aqui. Isso aqui é uma coisa concreta para fazer. E é isso, estou acompanhado da famosa agenda de competitividade, que é permitir que abrir e fechar uma empresa seja fácil, contratar e demitir uma pessoa seja fácil, aumentar, graças à capacidade de investimento que você aumenta com o espaço fiscal, capacidade de investimento em infraestrutura, tanto de energia quanto estradas, rodagens, ferrovias, o custo do Brasil diminui, e aí, no médio prazo, estou falando 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter um país realmente competitivo, capaz de voltar a se industrializar, você voltar a ter um papel no comércio internacional que não é só o de vendedor de, basicamente, matéria-prima. Tem uma reforma fiscal em andamento que vai mais ou menos uns 15 anos para se consolidar como um todo. Pelo que o senhor disse, eles vai parar com tudo, então, se eleito for. Como assim parar com tudo? Se diz que vai fazer uma nova reforma fiscal, já estamos em andamento uma reforma fiscal que foi aprovada e tem um longo prazo para implantação. Pera, qual reforma fiscal você está falando? No Brasil. Você está falando reforma tributária? Tributária. Não, mas o que eu estou falando não é uma reforma tributária, é uma reforma fiscal. É diferente. A questão fiscal é a questão gastos públicos do governo e gestão orçamentária. Isso seria uma reforma da área fiscal do governo. A reforma tributária é outra área. Ela andou. Sim. Tenho críticas, mas ela pode ter algumas... Assim, eu gosto da ideia de você ter uma unificação no IVA. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Só que a forma como ela se deu agora, a gente está vendo que a gente tem talvez o IVA mais caro do mundo. E a gente consegue resolver a alíquota do que será o IVA no Brasil se você reduzir a questão fiscal de gasto do governo, que aí o impacto orçamentário é menor e você consegue diminuir os impostos. É isso. Eu só não vou fazer isso de maneira descasada. Está assim, encerrando, já estamos nos encaminhando para o encerramento, mas como estamos falando de plano de governo, eu gostaria que o senhor sintetizasse, se possível, porque falamos sobre segurança, falamos de certa forma fiscal, sobre economia. Uma reforma que engloba a economia, mas a economia tem outros vieses também que precisam ser considerados, e a gente tem outros pontos principais quando a gente fala em campanha, que é o que a gente espera de um candidato que venha à solução. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de renda, principalmente, né, para fazer o país girar aqui e conseguir essa visibilidade econômica lá fora também. Resumidamente, quais seriam, então, as principais ações que deveriam ser adotadas e que o senhor pretende adotar caso seja eleito? Vamos lá, saúde. Prontuário único na saúde, desesperadamente, para você criar uma base de dados comum, para você possa atender as pessoas e ter previsibilidade, inclusive na ação de precaver certas doenças que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. O uso de machine learning, inteligência artificial, para você conseguir juntar esses dados do prontuário único, e o uso de agentes de saúde, ou seja, contratar mais agentes de saúde para você não só coletar esses dados, mas ter uma medida clara e direta com o cidadão na ponta para que ele possa receber um tratamento também preventivo. Acho que o preventivo faz com que você salve muito dinheiro e aí possa investir em outras áreas. Uma das áreas que a gente precisa investir é telemedicina, telecirurgias, porque você não, o aluno formado numa faculdade de medicina aqui pode atender à distância, por exemplo, uma pessoa na Amapá. Ele não tem aquele problema de conseguir mandar o médico para lá e para cá, que é um problema grave que a gente tem no Brasil, tá? Incentivo aí na parte também de evitar o surgimento de doenças. Incentivos à alimentação saudável, corte de impostos sobre alimentos, especialmente proteínas, que ajudem a pessoa a ter um tipo de vida mais saudável, aumento de alíquota de impostos sobre alimentos altamente industrializados e que o brasileiro consome e fica mais gordo, fica mais infeliz, gera depressão no fim do dia, presença de políticas ligadas a, não só no CAPS, mas presença de políticas ligadas a atendimento a problemas psíquicos como depressão e ansiedade, que diminuem inclusive a produtividade do brasileiro. Isso na área da saúde. A área da educação, vamos voltar para o básico. Método fônico na parte de alfabetização, foco muito grande em alfabetização, matemática
E português, de maneira clara, Mississippi fez isso nos Estados Unidos, saiu de um dos piores estados nos índices americanos para um dos 5 melhores estados nos melhores desempenhos e provões. Mississippi fez, dá para fazer barato, menos a tablet, mais autoridade do professor, sem celular em sala de aula e sem redes sociais para os alunos. Foco nisso, recuperar a autoridade. Áreas tomadas pelo tráfico, que vão ser recuperadas por nós. Presença de escolas militares, elas são necessárias para o estabelecimento da autoridade e figura masculina, especialmente para os meninos que estão naquela fase meio rebelde. Sistema de incentivo para que os melhores alunos recebam bolsas e possam ir para escolas melhores para concorrer em condição de igualdade para as universidades. E ensino técnico muito pesado, igual na Alemanha, para o ensino médio dos jovens. Sobre renda, geração de emprego através de uma política de competitividade. Claro, como eu falei antes, se você aumentar a capacidade de infraestrutura e diminui os gastos estúpidos do governo, você consegue diminuir os juros, dinheiro fica barato, custo do Brasil fica mais barato, você consegue ter empresas que vão surgir espontaneamente, como acontece aqui no Paraná. Outras regiões do Brasil, aí eu acho que o Estado tem que atuar. Eu sou liberal, mas não sou tonto. Acho que o Estado tem um papel econômico para atuar em várias áreas, fazer uma zona econômica especial no Nordeste, aos moldes do chinês, para exportação de produtos industrializados para os Estados Unidos. E aí a gente começar a ter um país um pouco mais equilibrado em termos de modais, transporte, e em termos de modelos econômicos em todo o país. Eu acho que aí o jogo vira. E agora a gente encerra mesmo. Deu para condensar bem, acredito que precisa. Que sim. Agora a gente encerra mesmo. Vou até pedir licença aqui para a Regiane e para o Télio por conta do nosso tempo, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão de como o senhor pretende chegar a esses eleitores, porque há uma base, o senhor tem crescido principalmente aí entre a geração Z, porém temos outros eleitores de outras épocas, de outros tempos, acostumados a outros tipos de campanha e que nas suas falas muitas vezes podem entender que estão sendo agredidos, né? Tratados de uma maneira não respeitosa. Essa é uma estratégia para atingi-los ou como chegar ao voto que o senhor ainda não tem? Eu só estou sendo honesto. Eu não vou ter muita estratégia. Eu vou ser eu. A vida tem que ser Isso autêntica. dá voto? Espero que dê. Agora, com certeza, eu não vou mentir para essas pessoas. Se aí dar voto e mentir, aí é outro jogo. Eu não estou muito nessa vibe, não. Eu ouvi o senhor falando que os seus votos vêm das mulheres, entre aspas, do Lula, né? Que os filhos estão tendo uma visão diferente e que possivelmente sejam seus futuros eleitores. Isso tá é mais ou menos nesta linha que o senhor está trabalhando. Sim, é o famoso Chico Buarque ao contrário, né? Você não gosta de mim, mas o seu filho gosta. Então a eleitora do Lula no Nordeste, ela tem uma imagem quase divinizada do Lula por lá. O filho dela, entretanto, ele quer emprego, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer ser assaltado e não quer ver o Comando Vermelho tomar a cidade dele. E ele gosta da gente bastante. Obrigada pela sua participação com a gente essa manhã. Obrigado, foi uma honra, muito boas as perguntas, eu adorei estar aqui com vocês. A gente conversou com o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência pelo partido Missão, agora 9h54.